Olá, gente querida. O título do vídeo de hoje é Os 7 maiores perigos que os crentes enfrentam no fim dos tempos. Essa mensagem é uma mensagem que Deus falou muito comigo a respeito dos perigos que nós enfrentamos nos dias de hoje. Essa mensagem, esse vídeo é tirado do entendimento das 7 igrejas do Apocalipse e Deus falou comigo que cada uma dessas igrejas apresenta um tipo de crente diferente. E, portanto, os perigos que os cristãos enfrentam têm a ver com esses 7 tipos de crentes que são revelados ali nas 7 igrejas do Apocalipse. Eu vou mostrar para vocês rapidamente quais são as 7 igrejas, os 7 tipos de crentes, e então, em seguida, eu falarei para vocês a respeito dos 7 maiores perigos dos últimos dias. Antes de mais nada, eu quero te dizer que você é muito bem-vindo, quero dizer da honra e do privilégio que eu tenho de poder falar para milhões de pessoas diariamente, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando a Bíblia, que é a verdade, que é o livro que eu mais amo, o livro que tem transformado a minha vida e tem dirigido a minha vida. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês e sobre a palavra de Deus. Por isso, se você entender que esse vídeo ele foi uma bênção para você, eu logo de cara peço que você o compartilhe, que você curta, que você comente, porque desta maneira nós vamos enviar esse vídeo para milhões de pessoas. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, quero dizer que será uma honra para mim que você participe dos muitos que estão compartilhando os vídeos e me seguindo aqui, tá bom? Então vamos lá. A igreja de Éfeso é a igreja dos crentes distraídos. Apocalipse 2, 4, 5 diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja de Éfeso era uma igreja forte na doutrina, uma igreja operante, mas uma igreja que, ficou desavisada, ficou distraída e perdeu a paixão e o primeiro amor por Jesus. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Então, o segundo tipo de crente são os crentes que são refinados pela provação. Apocalipse 2, 9 e 10 diz assim: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, os crentes que são provados e refinados pelo fogo. Lá na frente eu vou falar sobre cada um desses crentes e os perigos que eles enfrentam, tá? A terceira igreja de Pérgamo representa os crentes coniventes, com o erro. Apocalipse 2, 14 e 15 diz assim: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então são aqueles crentes que vivem no meio do engano, no meio do pecado e são coniventes, Alguns toleram o erro e outros até acabam entrando no erro. Então, crentes coniventes também têm um perigo muito sério. Vou falar lá na frente, depois que eu terminar aqui os 7 tipos de crentes, eu vou falar dos 7 principais perigos que nós estamos enfrentando nos últimos tempos. A quarta igreja é a igreja de Tiatira, e ela representa os crentes enganados, São aqueles que estão dando ouvidos aos falsos profetas. Apocalipse 2:20 diz: Tenho, porém, contra ti
o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Então vocês vão percebendo aí que cada um desses crentes dos últimos dias abrem portas para que perigos seríssimos aconteçam para eles, né? Então, Tiatira representa os crentes que estão já enganados, né? O Pérgamo fala dos coniventes, dos que toleram, mas Tiatira já representa aqueles que já foram enganados, né? Enganados aqui, no caso, pela falsa profetisa Jezabel. Aqui, obviamente, é uma mulher que estava provocando mentiras, trazendo mentiras, profetizando coisas erradas, e Jesus a compara com a Jezabel do Velho Testamento, né? Aquela que era esposa de Acabe e que Elias enfrentou, né? A quinta igreja de Sardes representa os crentes que são zumbis. Apocalipse 3:1 diz: ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. É um morto-vivo, né? Na verdade, as pessoas acreditam que estão vivas, mas que não estão, né? Muita gente que não se converteu de verdade, mas que está na igreja, né? Que canta, fala como crente, mas na verdade não está vivo, está morto. A sexta igreja de Filadélfia representa os crentes dedicados, né? E Apocalipse 3, de 8 a 10 diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentes, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A igreja de Filadélfia é a única igreja que não recebeu nenhuma repreensão de Jesus. Até mesmo a igreja de Sardes, Jesus diz: não tenhas medo, não tenha medo, não temas a aprovação que há de vir. Para Filadélfia, Jesus não trouxe nenhuma reprimenda, mas depois, quando eu for apresentar os perigos para cada um dos tipos de crentes, né, representado pelas igrejas, eu também vou falar do perigo da igreja de Filadélfia. E a última igreja de Laodiceia, representa os crentes sem compromisso. Apocalipse 3, 16 e 17 diz assim: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Gente, as 7 igrejas representam os 7 tipos de crentes. E estes 7 tipos de crentes têm 7 perigos tremendos apresentados por Jesus. E nos últimos dias, esses perigos são ainda mais iminentes e ainda mais sérios. Por isso, agora que eu vou falar sobre esses perigos, eu queria que você abrisse o seu coração, sondasse o seu coração e orasse a Deus para que esta palavra falasse com você, porque falou muito comigo. E eu, todos os dias da minha vida, eu oro para que eu não possa cair nestas tentações ou nesse entendimento e ceder a estes perigos, porque vivemos tempos e dias difíceis. Bom, qual é o perigo dos crentes do tipo da igreja de Éfeso? O custo de não buscar a Deus de todo o coração. Jesus fala para a igreja de Éfeso que eles eram operantes, que eles tinham uma boa doutrina, mas eles tinham perdido o fervor, o primeiro amor. E o custo de uma igreja, gente, que perde, ou até de uma igreja, ou de um crente, na verdade, que perde, né, esse primeiro amor, é muito sério. Jesus fala assim, olha: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei
do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui Jesus está falando para a igreja de Éfeso que se eles não se arrependessem, eles não permaneceriam ali. E de fato, hoje a cidade de Éfeso é uma cidade que é uma ruína e está na Turquia, e a igreja cristã na Turquia, ela praticamente desapareceu. Hoje é uma nação muçulmana, então eram fortes, operantes, mas porque perderam a paixão e o fervor do primeiro amor, Jesus moveu o candeeiro, né? Então, vamos tomar cuidado com isso, gente. Permanecer amando a Jesus, nos arrependendo quando nós esfriamos. É muito sério ser um crente frio, perder o amor, porque quando nós não amamos a Jesus, nós deixamos de buscá-lo, de orar, e ali começa o caminho da apostasia. Bom, a igreja de Esmirna, né, o tipo de perigo desses crentes é temer a perseguição. Jesus fala, não temas a perseguição que vocês vão enfrentar. O diabo vai lançar alguns de vocês na cadeia, vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias, mas a palavra é, não temas. E por que isso é um perigo muito sério? Porque muita gente sucumbe quando não está preparado para a perseguição. Quando é perseguido, quando tem que enfrentar, né, as dificuldades, é muito sério esse perigo que nós enfrentamos nos últimos dias. Alguns sucumbem, alguns desistem, alguns retrocedem, não é? E é muito sério isso também. Deus tem, para cada uma das nossas provações, tem uma porta aberta de escape e nós devemos correr para Ele porque Ele nos guarda, né? Ele é o poderoso, o todo-poderoso, que não nos deixará sozinhos. Bom, o terceiro tipo de perigo muito sério nos últimos dias, representado pela igreja de Pérgamo, é o perigo de perder a sensibilidade para o pecado. A igreja de Pérgamo estava no lugar em que Jesus disse que era o trono de Satanás, né? E ele se refere ali àquele altar de Zeus, né? Do deus Zeus, né? O deus pagão grego. E a igreja estava naquele meio, né? E muitas vezes, estando no meio do pecado, as pessoas vão perdendo a sensibilidade no pecado. Nós estamos vivendo num tempo em que o pecado está se multiplicando, né? E a Bíblia diz, Jesus falando, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. As pessoas vão perdendo a sensibilidade, já não ficam chocadas. Eu acabei de voltar de Nova York, e eu sempre gostei muito de Nova York, mas fazia 11 anos que eu não ia, e eu fiquei chocado com a multiplicação do pecado. Fiquei triste, fiquei pesaroso. Falei para Lilian, que coisa assim opressiva, né? Como o pecado se manifesta lá. Mas muita gente vive no meio do pecado e vai perdendo a sensibilidade. E isso é um perigo muito sério, porque primeiro a pessoa perde a sensibilidade para com o pecado, depois ela se mistura com o pecado, depois ela fica escrava do pecado. Então é muito sério você perder a sensibilidade, né? Quando a pessoa peca e o Espírito Santo não mostra para ela que ela está em pecado, é porque a mente dela já começou a ficar cauterizada, não é isso? Bom, a quarta igreja, a igreja de Tiatira, fala de um perigo seríssimo também, que é ficar escravizado pelo pecado, né? É uma coisa muito séria, né? Porque começa perdendo a sensibilidade, não é isso? E depois as pessoas se entregam para o pecado, e aí, obviamente, quando se entregam para o pecado, ficam escravizadas. Entenda uma coisa, gente, não dá para administrar o pecado. O pecado, ou você o evita, ou você é escravo dele. Não dá para você, eu vou administrar, vou pecar menos, vou tentar não pecar sempre. O pecado, ele tem que ser abandonado. E somente Jesus nos dá força para isso, somente o Espírito Santo, porque o pecado, ele escraviza. E aqui é um perigo seríssimo que os crentes dos últimos dias estão enfrentando. Por quê? Porque tem tanto pecado ao nosso redor que a gente muitas vezes começa a achar meio que natural e começa a ficar conivente, já não confronta, e daqui a pouco o pecado começa a dominar os crentes, e é muito sério. Então,
para evitar esse pecado, confesse os pecados, para evitar o domínio, a escravidão do pecado, vá ao Senhor, busque a graça nele para te dar a vitória, porque a Bíblia diz que nós nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Amém? Bom, a igreja de Sardes, a quinta igreja, fala de uma igreja ou de um crente que já age como uma pessoa perdida. Este é um perigo ainda maior, né? Aquele crente que está dentro da igreja, mas que no dia a dia ele vive como um ímpio. Ele pensa como ímpio, age como ímpio, fala como ímpio, e ele está praticamente com a mentalidade dos ímpios, daqueles que não temem a Deus, daqueles que não creem a Deus. É um estágio ainda pior do que aquele que está escravizado, porque tem muita gente que é escravo do pecado, mas fica triste por isso. Ainda tem a consciência de que está errado. Agora, a igreja de Sardes já fala de um estágio ainda mais avançado e um perigo ainda maior, que é agir como uma pessoa perdida. Esse indivíduo, ele já está caminhando na beira, gente, da apostasia, não é isso? Então, este é um perigo dos nossos dias, que começa lá atrás, né, como você sendo omisso, depois sendo conivente, depois vivendo, cometendo pecados, sendo escravo por ele, e depois ainda mais além, né, a pessoa vive como um perdido, já está completamente dominada e já tem uma mentalidade do mundo, né, sem Jesus. Agora, a sexta igreja é a igreja de Filadélfia. É aquela igreja para a qual Jesus não fez nenhuma reprimenda, tá? É a igreja verdadeira, a igreja que Jesus ama, que Jesus aplaudiu, né? Para essa igreja, Jesus diz que ele põe uma porta aberta diante deles que ninguém pode fechar. Mas qual é o perigo que um crente, como o crente da igreja de Filadélfia, pode correr? Sabe qual é o perigo da igreja de Filadélfia? Não entrar pela porta aberta. A porta aberta da evangelização, a porta aberta de um encontro com o Senhor, a porta aberta para o escape do pecado. Então, nós vivemos num tempo em que as oportunidades que nós temos hoje, nenhum dos crentes do passado tiveram. Nenhum teve, né? Dos crentes do passado teve. A verdade é que nós vivemos num tempo em que hoje você pode acessar pela internet, ouvir mensagens, ouvir orações, ouvir louvores. Você tem à sua disposição em qualquer momento da sua vida, você tem uma porta aberta para ter contato com Deus, sem falar que nós podemos ter uma porta aberta para o relacionamento com Deus a qualquer hora, pelo novo e vivo caminho que Jesus fez. Então, neste tempo de tamanha oportunidades, nós temos que entrar. Gente, nós temos tradutor para todas as línguas, né? O Google Tradutor permite que uma pessoa ouça uma mensagem e traduza, ou então bote mesmo, né, as legendas no YouTube. Ou seja, não falta portas abertas para o conhecimento, para estudar, para buscar a Deus, para crescer. Temos em muitos lugares do mundo aquelas igrejas vivendo com liberdade, o evangelho sendo pregado. Então, o perigo dos crentes aqui de Filadélfia é não entrar pela porta gigantesca que Deus tem aberto para as nossas vidas. E por último, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, gente, é uma igreja também que representa muito, né, os crentes dos últimos dias. Eu vou ler para vocês aqui. Esta é a igreja morna, né? Na verdade, esse tipo de crente é o crente morno, que não é nem frio nem quente. Ele nem é frio como os ímpios que não creem e nem é crente fervoroso como quem anda em santidade. Jesus diz para eles, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, o sétimo perigo
dos nossos dias, dos últimos tempos, é você ser um crente morno, um crente que deseja muito as coisas dessa vida e fica muito satisfeito com as coisas que você obteve nessa vida, e você, desta maneira, perde o entendimento daquilo que é realmente riqueza espiritual. E Jesus fala para esta igreja, né? Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Aqui ele está falando da verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual, né? Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, né? Está falando de uma busca por santidade, pela justificação de Cristo. E Jesus ainda diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu vejo que esta porta aberta que está diante dele, né? Estou à porta e bato, fala da volta de Jesus, né? Então, os crentes de Filadélfia e os crentes de Laodiceia, na minha opinião, são os crentes dos últimos dias, os crentes que vão ver o arrebatamento, e Jesus deixa claro para eles que o arrebatamento depende das suas atitudes, né? De entrarem por essa porta através da fé, através de uma vida de busca, uma vida de obediência e de guardar a sua palavra. E aqueles que preferirem viver, ainda que como cristãos, mas viver num mundo onde as coisas desse mundo é que trazem e que apetecem, que alegram, que motivam, esses crentes serão vomitados da boca e não serão arrebatados, e terão que enfrentar os 7 anos da grande tribulação, o próprio anticristo. A verdade, gente, é que nós estamos vivendo um tempo de muitos perigos, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus nos promete que nenhuma tentação é sobre-humana, mas fiel é Deus que juntamente com a tentação provê o escape. Bom, queridos, eu quero pedir que você compartilhe este vídeo e que você possa ser abençoado por ele e ele possa provocar transformação na sua vida. Beijo grande no seu coração. Fique com Deus.